os judeus o expulsaram de lá e tentaram precipitá-lo morro abaixo. Aí a tradição vai dizer que o morro que eles tentaram precipitar Jesus era esse aqui, porque é um lugar de um abismo. Mas é tradição. Não pode ser ali, tá bom? Eu confesso aos irmãos que eu sou viciado em jogatina e às vezes eu pego meu salário e gasto uma boa parte em jogatina. Nem minha esposa sabe, nem a igreja, ninguém. Aí o segundo falou assim, o meu defeito é pior. Aí o segundo falou não tô gravando nada, é porque eu bato aqui. Aqui já não, a gente tem que passar por Nazaré, ele vem. Mas acho que aqui é um pedaço de Nazaré, gente. Eu não vim passando na Nazaré. Então assim, é uma coisa cada dia um pouco. Achasse um negócio pra comprar, eu comprava na hora. Agora eu vou contar uma história que é verdadeira, viu? Do pastor adventista. Agora tá gravando. Uma pessoa que deixa o islamismo, ela é rejeitada pela família e em casos extremos a família mata. Isso é verdade, por isso que o evangelho pregado no meio deles é muito complicado. Eu preguei, por exemplo, numa reunião lá na Turquia. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem a igreja batista, tá vendo? Ó, Nazaré Baptist School. Aqui, ó, à esquerda. E a igreja adventista fica numa rua mais lá pra cima. Se eu conseguir achar, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é batista. A adventista fica mais pra cima. E quando eu preguei lá na Turquia, tinha algumas pessoas já frequentando a igreja que batizaram escondidas da família. A família não sabe que elas tinham se tornado cristãs. Somente jovens. E em alguns casos eles decidem mesmo, vou te matar. E a menina foi estudar na Alemanha, na nossa universidade na Alemanha. Ela conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho, se batizou, se tornou cristã. A família que morava aqui em Nazaré escolheu quem queria liquidar. E escolheu esse irmão. Ele foi pra lá, mas escolheram com uma tranquilidade, como se você escolhesse assim: olha, nós vamos agora tirar férias, que vai ficar com vovó. Entendeu? Aí ele chegou lá e ela sabia o que ele ia fazer. Ela falou assim: meu irmão, eu queria, antes de você fazer o que a família pediu, eu queria te dar um presente. Você é o irmão que eu mais gosto. Estuda 6 meses aqui na escola adventista. Eu fiz uma economia, uma poupança, vou pagar pra você aqui, você estuda alemão. Ele tá bom. Lá ele conheceu o Evangelho. Também se batizou. Quando ele voltou, além de não ter cumprido com o objetivo da família, voltou cristão, eles bateram nele aqui até quase matá-lo. A polícia que o tirou de casa. Aí ele saiu do país, foi estudar teologia fora e voltou e é pastor da igreja aqui em Nazaré. Uau. E até a última informação que eu recebi já de alguns anos, a família dele já não estava mais celebrando o Ramadã, o jejum deles. Uau. Então aos pouquinhos Deus tem operado milagres. Amém. Amém. Gente, eu tô arrepiada. Coisa de Deus mesmo. Ó, subindo aqui nessa vila, nessa ruazinha aqui, você vai dar na igreja católica da Anunciação, que fica lá em cima. Nós vamos lá depois. E num tempo os muçulmanos tinham colocado uma placa de todo tamanho verde ali, que agora tirou, onde está escrito lá: Alá é grande, Alá é Deus, alguma coisa assim. A igreja católica aqui tem uma grande polêmica, porque ela é a maior estrutura religiosa que tem aqui em Nazaré. E os muçulmanos não aceitavam que tivesse nenhuma edifício religioso maior do que uma mesquita. Só que como essa igreja católica é antiga, está aqui antes da fundação do Estado de Israel, eles tiveram que engolir, mas não foi fácil não. Até hoje é uma situação meio tensa. Quando eu digo tensa, não significa que vocês estão em perigo, está tudo tranquilo. Tensa no sentido político, vocês entenderam? Se tiver algum XX no caminho, você fala. Não, é claro, com certeza, porque aqui não tem. Mas todos os XX que estiver no nosso caminho eu vou mostrar, fique tranquilo.
E se alguém quiser o banheiro também, se alguém quiser o banheiro também, a gente mostra o lugar do xixi. É que agora eu fiquei na dúvida, se você quer saber o xixi dos arqueólogos, eles fazem para plantar. Vocês vão ver isso aqui em outros lugares. Eles fazem terraças. Então, em Portugal a gente tem muito disso também. Em Portugal tem muito disso. Você tem lá uma plantação, coloca uma parede de pedras, outra plantação, outra parede de pedras, outra plantação, outra parede de pedras. Então você vai fazer aqueles degraus. E vai exatamente, vai colocando ali. Imagine que um semeador vai passando por aqui, jogando a semente dele. Aí você entende a parábola que diz: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Uma numerosa multidão se reunia à volta dele, de modo que entrou no barco, onde assentou, afastando-se da praia. Vocês veem agora o sentido, né? E todo o povo estava à beira-mar à praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Porque é um caminho. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, no meio das pedras. Tá certo? Onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou. Outra parte caiu entre os espinhos, que você tem às vezes espinhos que nascem aqui. Então vocês veem como é que a parábola do semeador faz todo sentido com isso aqui, tá bom? Esse lugar que nós estamos aqui, embora seja uma réplica, vocês vão ver aqui dois lugares de pisar uva, dois lagares, que são originais do primeiro século da época de Cristo. Embora a Nazaré da época de Jesus não ficasse exatamente aqui, aqui tinha no primeiro século presença ativa de pessoas que nós temos aqui, lagar para pisar uvas. Vocês vão ver originais, tá bom? Aqui na réplica, vocês vão ver. Dois. E se vocês só virarem assim, olha, nesse sentido assim, ó, pode ficar de costas para mim, só vira. Vocês têm várias fotografias ali que mostram a vida diária aqui de um semeador, como vestiam as pessoas, o que elas comiam, tá certo? E uma foto aérea para vocês terem uma noção do que seria esse lugar aqui, que para mim é um dos mais didáticos que eu tenho aqui em Israel para explicar a Bíblia. Tá certo? Vamos passar por aqui então? Tem uma loja só daqui pra você dar ela toda pessoa, a gente vai encontrar esse depois, né? Eita. Colocavam aqui no chão, olha esse novo terraço, estão vendo aqui, ó. Pedra, terra, pedra, lembra? Aí eles jogavam aqui um saco, parecendo um saco de linhagem. Vocês entendem o que é saco de linhagem? É como se fosse um pano grosseiro. Sabe aqueles sacos que para guardar trigo, para guardar coisa de porco? A gente chama no Brasil de saco de linhagem, como se fosse um saco de linhagem. É o pano de saco que eles falam. Colocavam aqui, com uma vara, ele fustiga a oliveira como se fosse colher café. As azeitonas caem aqui, ele enrola essas azeitonas e levam para o processo para produzir o azeite lá em cima. Nós vamos mostrar como é que o azeite era produzido. Mas antes, eu quero dizer para vocês que a oliveira é tão importante na Bíblia que ela se tornou símbolo de muitas coisas. Por exemplo, a parte da oliveira que sai de cima, ela nasce, eu não sou especialista em botânica, tá? Mas uma das poucas coisas que eu aprendi é isso. A oliveira, quanto mais grosso é o tronco dela, mais velha ela é. Então, essa aqui é uma oliveira bem grande, bem velha. Mas é interessante que quando o tronco vai ficando velho, parece que ele morreu. Ele fica seco, feio, torto. Aí do nada brota em cima um broto. Olha lá, estão vendo? E vocês notem que a madeira do broto é diferente da madeira daqui? E ela nasce por dois lugares. Ela nasce de cima e de baixo. Porque lá em cima nasce o broto e aqui embaixo nasce o renovo. Olha aqui outra aqui, ó. É tudo filha dela, ó. Essa aqui é filha dela Oliveira, aquela também. Em hebraico, você tem duas palavras para falar do broto que sai lá em cima. Ó, broto e renovo, tá bom? Broto e renovo.
Em hebraico bíblico, você pode chamar aqui em cima de Ruter, Otsema. Ruter, Otsema, o que sai em cima. Sabe como é que se chama o que nasce embaixo? Netzer. De onde vem a palavra? Nazaré. Netzeré. Tá bom? Netzer. O renovo. Agora olha o que diz Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé nascerá um Ruter, e das suas raízes um Netzer. E na origem da palavra Nazaré está a palavra Netzer. Tá certo? 2,000 years old. Aí eu tenho mais de 2.000 anos de idade. And as you see here, we have the main field of the village. E aqui vocês veem, eu tenho o principal campo da vila. Usually we plant this place with wheat each year. Normalmente nós plantamos esse lugar aqui com trigo todos os anos. But each 2, 3, sometimes 4 years, we change to something else. Mas às vezes 2, 3 vezes por ano a gente muda por outro tipo de produto. For example, this year we plant here summer vegetables like melon, watermelon and cucumber. Olha, esse ano a gente mudou, por exemplo, já está plantando aqui melancia, melão, outros tipos de alimentos. Why we do that? Because we need the soil to be much more rich with mineral, sun and air. Por que nós fazemos isso? Para que o solo possa ficar mais rico de minerais e outros elementos da terra. A gente tem que fazer o descanso da terra. Ele não falou descanso, eu estou completando. End of this October, when the rain is starting here, we're going to plant again wheat. Olha, nesse ano, durante o outono, quando nós vamos voltar a plantar o trigo aqui. Then the wheat will be much bigger, much stronger and give us much more. Então, por causa disso, ele vai ficar mais forte, mais produtivo, vai ficar mais rico. Yes. And this wheat you see here on the thresh floor, Esse trigo que vocês veem aqui na eira, we own from our neighbors. São todos dos nossos vizinhos. Next year, when we harvest in our wheat end of April, then we will send them back what we take. Então, depois, no ano que vem, no mês de abril, nós vamos devolver para eles o que nós pegamos emprestado. This lovely lady, its name is Cynthia, Essa maravilhosa senhora, o nome dela é Cíntia, and we are together the whole day, e nós passamos o dia inteiro juntos. more than my wife. Eu passo mais tempo com a minha esposa. Any Essa é a questions? verdade. Tem alguma pergunta? Não? Então vocês vê, toda lá. Olha, muitas vezes a gente lê na Bíblia sobre a eira e não faz sentido o que é. A eira é justamente isso aqui. Por que fica rodando? Vocês estão vendo aquela placa de... Tá vendo aquela placa de madeira ali? Com as pedrinhas? Normalmente eles pegam um jumentinho, ou se a eira for muito grande, um jumento e um boi, colocam os dois animais juntos. Uma criança fica aqui em cima, como se fosse uma prancha, e ela vai tocando o animal vai passando e aquilo ali vai debulhando tudo isso aqui. Vai debulhando, tá certo? Vai debulhando tudo isso aqui, ele vai rodando, e aqui o trigo vai ficando completamente, ó, presta atenção aqui, ó. Ele vai amassando o trigo, ele vai tirando lá com aquilo, e o que você vai tendo? Você vai separando o trigo da casca. Tá vendo aqui, ó? Vai debulhando. Aqui é o trigo caindo aqui, ó. Tá vendo? Ó, o trigo vai soltando. Depois que você solta o trigo, ele está completamente cheio de palha. Então você tem que pegar aquela pá, que a pá deles não é a pá de pedreiro, é aquele... tipo aquilo ali, pegar a pá e ir juntando no meio para separar a palha do trigo. E além da pá, ele usa também uma peneira, como aquela que está ali embaixo, ó, para peneirar. E aí que acontece um processo, falando em português mais antigo, o joeiramento que aparece na Bíblia, ou a sacudidura, que a gente até fala da sacudidura do povo de Deus. Você sacode e joga para que o vento leve a palha, só fica o trigo. Por isso que a Bíblia fala, não vos deixeis levar por qualquer vento de doutrina. Isso aqui é a eira, tá bom? Você quer falar alguma coisa, não? Ah, já filmou? Ah, tá bom. É que depois eu crio uns trechinhos dessa para Laura fazer... proteger o rebanho para que ninguém viesse atacar o rebanho.
E aqui você tem o aprisco. Lembra a parábola da ovelha perdida? Jesus falou da ovelha que se perdeu, fala do aprisco. Então esse é o lugar das ovelhinhas. E por isso Jesus foi comparado ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nosso pastor também, né? E nosso pastor, eu sou o Supremo Pastor. Começa a dar as florzinhas, você sabe que o inverno está indo embora e a primavera está chegando. Aí Deus vira para o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: estou vendo um ramo de amendoeira, em hebraico é shakad. E o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando, shoked, para que minha palavra se cumpra. Percebeu o trocadilho? O que você viu? Uma shakad. Muito bem, porque eu shoked, vigio. E esse shoked é um vigia assim, tipo uma mãe que vigia o bebê enquanto ele está dormindo, embala, para despertar a minha palavra para ela cumprir. Tá certo? Então um trocadilho. Olha que coisa linda, né? E quer ver mais uma explicação? Aqui nós temos uma réplica de como seria um túmulo da época de Jesus, que a gente chama a época do Segundo Templo. Normalmente, se uma pessoa nossa morresse da vila e ela fosse sepultada num túmulo desse, sempre fora das cidades, com raríssima exceção, nós temos o caso dos reis de Israel que foram sepultados ali na cidade de Davi. Davi é um caso, mas até reis eram sepultados fora das vilas das cidades. Você chegava primeiro e você lavava o corpo do defunto. Lavava, passava perfume, penteava os cabelos, limpava as unhas, e depois que você fazia isso, você colocava uma mortalha, que é um pano próprio para a morte. Você colocava um pano assim, sabe, assim, e depois enrolando aqui, e um pano separado na cabeça. Você fazia esse processo ou aqui do lado de fora, ou dentro de um segundo cômodo, dos túmulos que tivessem dois cômodos. Depois que você pegava aquilo, você colocava o corpo lá dentro. Todos os utensílios que foram usados, lamparina, o vaso para o azeite, você jogava dentro lá, porque aquilo estava contaminado, não podia ser usado mais. Estava contaminado. Por isso a gente encontra dentro de túmulo muito vaso, cerâmica, essa coisa toda. Aí você colocava o corpo lá dentro, fechava a entrada da porta e saía. E deixava o corpo lá por 1 ano. Depois de 1 ano, você voltaria, abria a porta e aí você só tinha os ossos. Aí você pegava os ossos, colocava umas caixas de pedra desse tamanho assim mais ou menos, chamadas ossários ou ossuários, e guardava num lóculo menor assim, para que o túmulo pudesse ser reutilizado por outras pessoas. Tecnicamente falando, a pessoa só era sepultada depois de 1 ano que ela morreu. Porque o sepultamento só acontecia quando os ossos eram colocados no ossário. Antes disso, ela foi depositada no sepulcro, não sepultada. Tecnicamente, Jesus não foi sepultado. Jesus foi colocado no sepulcro. O único que fala Jesus foi sepultado é Paulo, porque Paulo estava escrevendo para o mundo grego, que não tinha esse costume, então ele adaptou a linguagem. Tá certo? Mas Jesus não foi nem sepultado, nem enterrado. Se fosse no português de Portugal, Paulo diria, ou do Brasil, Paulo diria assim: Jesus foi enterrado, que a gente enterra. Mas como ele escreveu para os gregos, ele foi sepultado. Mas para os judeus, o evangelho não fala Jesus foi colocado no sepulcro. O sepultamento só acontecia 1 ano depois. Ficou claro isso aqui? Sim. Agora olha que interessante. Como é que se esclarece a Bíblia? Jesus um dia estava estrada fora. E um rapaz falou com ele: mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Sepultar o meu pai. Ele falou assim: não, vem e me segue agora. A gente lê isso lá no Brasil e pensa assim: Jesus foi tão duro. O pai do menino tinha acabado de morrer, gente. Até o serviço dispensa e Jesus não dispensou. Na verdade, o que ele estava pedindo de Jesus é para que esperasse o pai morrer, depois de 1 ano ele fizesse o trabalho dele de filho, de tirar aquilo ali, aí ele vinha seguir Jesus. Seria similar alguém dizer assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu casar, ter filho, terminar minha faculdade, aí eu venho. Esse que era o sentido. Vocês estão vendo como é que a Bíblia, dentro do contexto, nos dá uma explicação até melhor de tudo que nós estamos vendo? Com certeza. Tá bom? Quer ver outra explicação? Uma coisa que acontecia era ter inimigos, às vezes. Eu não gosto do Renato, eu vou prejudicar a plantação dele. Aí eu vi que ele está separando o milho, lembra que ele colocou o trigo? Aí eu posso chegar, eu posso semear de noite joio no meio do trigo dele. Ou eu posso colocar fogo
Muitas coisas podem acontecer. Então, para prevenir esse tipo de coisa, a vila tinha geralmente um revezamento entre as pessoas que subiam. Tá vendo aquele coisa de pedra redonda ali, ó? Lá em cima? Torre de vigia. Ali. Não fala na Bíblia da torre de vigia? Até os testemunhos de Jeová não tem a torre de vigia? É onde ele vigiava toda a plantação. Vamos subir? Aham. Ô, pessoal, só quero adicionar alguma coisa. Tem uma profecia que tem a ver com o processo do sepultamento de Jesus no livro do Isaías, capítulo 53, versículo 9. A profeta profetizava, via o Senhor Deus, e ele disse que designaram-no com os perversos, com os ímpios e com morte no seu rico. Jesus, ele não foi uma pessoa rica, mas o José Arimateia, ele fez uma doação, ele deu para Jesus a sua propriedade, essa preciosa túmulo que estava aqui. E com isso, com essa ação, Jesus também ele cumpriu mais uma profecia, que ele foi crucificado entre aquelas pessoas ímpios, aquelas ladrões, mas ele também recebeu alguma coisa que quase foi impossível, mas com o Deus Senhor tudo é possível. Ele recebeu um tipo de sepultamento que não pertencia à sua classe social. Mas ele também cumpriu com essa ação mais uma profecia da Bíblia, que prova que ele é o Messias. Amém? E por que no Evangelho fala que ele foi colocado num túmulo onde ninguém tinha sido colocado? Que era profecia também. Como é que era o processo de sepultamento? Tem que lavar. Aí colocava o corpo e depois? Esperava um ano. Esperava um ano e o que fazia? Tirava os ossos e colocava ali. E o que aconteceu com o túmulo? Estava pronto para outra pessoa. O de Jesus, ninguém tinha sido colocado lá, não tinha osso de ninguém. Aqui não era o trigo. Ah, sim. Sim, é verdade. É verdade. Pensava que o lagar era mais plano. Eu nem acreditava com o lagar. Pisa o vinho do lagar da ira de Deus. Tá certo? Tem uma passagem aqui que fala que ele pessoalmente, Cristo, pisa o lagar do vinho da ira de Deus. Depois eu pego a passagem para vocês aqui. E tem várias outras partes da Bíblia que falam do lagar, do vinho da prostituição, do vinho da cólera de Deus, que é mesclado e que todos devem beber, aqueles que não estiverem com Deus. Agora, o que é um lagar? A Bíblia fala de lagar. É isso aqui, onde vocês... Se vocês olharem, a pedra foi cortada aqui, olha. Olha, faz um quadrado aqui, ó. Isso aqui não é natural, alguém fez. Então aqui em cima havia originalmente uma estrutura de madeira, e as pessoas então elas seguravam aqui para poder não cair, sabe? Imagina, sabe igual o metrô, você não segura naquela alcinha do metrô? Aí aqui ele punha a uva e começava a pisar a uva. E às vezes eles colocavam até música, o pessoal ia dançando, e ele dançava e pisava a uva. Enquanto ele ia pisando a uva aqui, o vinho ia escorregando aqui e caía aqui, daqui ele tirava o vinho. Tá bem? Há outros lagares aqui, esse aqui é o que está mais bem preservado. E por que eles pisavam a uva e não amassavam com outra coisa? É porque a uva tem um caroço que se ele quebra, ele solta um óleo que torna o vinho amargo, estraga. Então o pé é fofo bastante para esmagar sem quebrar o caroço, mas esmaga a uva, entendeu? Então, aí quando a Bíblia fala o vinho da ira, da cólera de Deus, é esse. Agora, quer ver? Essa outra passagem aqui, quando fala de Jesus vindo como cavaleiro, diz aqui... Olha aí, Apocalipse 14, 20, é o texto que... Deixa eu ver aqui, 14, 20, deixa eu ver se é esse mesmo que eu vou... Não foi 19, 15. Peraí. 14, 15. 14, 20. Deixa eu ver, é isso mesmo. Então o anjo passou sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Obrigado. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar. Na verdade, era vinho que corria, mas viram a imagem? Sangue do lagar. E quando fala também em Apocalipse capítulo 19, versículo 11,
Fala assim, viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Esse sangue não é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Esse sangue é o sangue do lagar do vinho da cólera de Deus. Que quando a pessoa esmagava a uva aqui, respingava e tingia de vinho a orla da veste. Então, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Esta é a ira do cordeiro. Jesus é um cordeiro, manso como um cordeiro, mas um cordeiro que pode ficar irado. Moisés, lembra o seguinte, se um supervisor chega no aeroporto e vê o faxineiro cochilando em cima da vassoura, ao invés de lavar o banheiro, ele vai dar uma bronca, mas vai ficar só na bronca. Se o mesmo supervisor subir até o terraço e vir na torre de controle de voos, o controlador de voos cochilando, está demitido sumariamente. Por quê? Os dois cochilaram, só que o cochilo do faxineiro não vai matar ninguém. O cochilo do controlador de voo, então quem tem uma atitude como líder, o erro dele, Deus me dá muitos privilégios como falei com vocês, mas o meu erro custa muito mais caro. Vocês estão entendendo? Então Deus cobra mais. E a figueira, o problema é que ela aparentou dar fruto e não deu. Você está entendendo? Um líder de um traficante que faz uma maldade e sai nas manchetes, como de certa forma é surpresa. Agora, alguma coisa feita por alguém assim religioso é mais complicado. Um pouquinho que eu vou precisar de um espaçozinho para rodar aqui. Isso. Olha bem, lembra que nós colhemos lá embaixo o que eu falei que colhe igual o café? Trigo. Azeitona. Oliveira, né? A gente sacode, eu falei que guardava num saco, tipo um saco de linhagem, tá bom? O saco de linhagem, deixa eu ver se tem algum aqui para eu poder ver. Vou pegar um aqui, não tem nenhum aqui, mas deve ter algum por aí. Pega essa daqui. Não, não é aqui não. Ok, depois eu mostro para vocês o saco de linhagem. É esse aqui, ó. Exatamente, obrigado. Aqui, ó. Aí você pega toda aquela azeitona que é num saco, tipo isso aqui, e traz para cá. E o que você faz com essa azeitona? Você joga a azeitona aqui dentro. Toda aqui dentro. Segura para mim, por gentileza. Só para mim. Joga a azeitona aqui. E normalmente com um animal, um burrinho, o mesmo burrinho que estava lá na eira, você vai empurrando isso aqui, ó. Lembra que Sansão é pesado. Lembra que Sansão, ele foi obrigado pelos filisteus a ficar numa... Lembra que Jesus falou também, aquele que fizer mal ao seu irmão, causar tropeço, melhor seria se ele pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se jogasse no mar. Uma pedra de moinho, tá bom? E aqui, essa pedra pesada, ela vai esmagando toda a azeitona que está aqui dentro. É lógico que essa aqui está verde, vai esmagando. E vai virar, aqui está seco, mas aqui é uma borra da azeitona esmagada. Geralmente não é assim, ela fica igual café coado, sabe? Aí você pega essa borra toda esmagada aqui e coloca, agora eu preciso daquele coisinha que eu preciso segurar. Obrigado. Aí você coloca toda essa borra aqui dentro. Faz tipo um pneuzinho de bicicleta cheio, fica cheinho. Aí você pega esse pneuzinho, vamos chamar assim, e só virem aqui, deixa eu vir pra cá, em cima do outro assim. Aí aqui com essas pedras você faz a força da prensa. Você aperta aqui e ao apertar, ela aperta lá, aí começa a escorrer o óleo, o azeite. O azeite, ele escorre, passa por esses cantos, você guarda ele no invólucro e o primeiro azeite que sai é o extra virgem. E geralmente, na cultura deles, o extra virgem era o azeite que eles doavam para o templo. Depois eles prensavam a segunda vez, saiu um azeite um pouquinho menos puro, aí você faz para comida. Apertava de novo, você usa o azeite para elementos de medicamento, perfume, lamparina, o último para sabão. Então, já que falou em lamparina, a lamparina era muito importante
Porque imagina, hoje nós temos energia elétrica. Mas naquela época não tinha energia elétrica, quem garantia a luz da casa era uma lamparina dessa. E ela era alimentada exclusivamente com azeite de oliva. Eles não tinham querosene como a gente tem hoje. Então você coloca o azeite de oliva aqui na ponta um pavio, acende o pavio e o azeite de azeitona, ele alimenta o pavio. Então se eu não tiver azeite em casa, eu estou no escuro. Sem energia elétrica. Entenderam a questão? Viram como é que era importante? Então o azeite era importante para lamparina. Se alguém adoecia, eles pegavam um remédio, medicamento e colocavam no azeite. Lembra a parábola do bom samaritano? Que ele pensou-lhe os ferimentos com azeite? Também para comida. Você não tinha água para fazer toda a receita, então você misturava às vezes azeite para tomar banho. Você não podia tomar banho todo dia, então o que você pegava? O azeite perfumado, colocava um pouquinho de terra nele, um prasto, fazia um prasto assim, e depois fazia. Uau. Tá certo? Aí você ia esfoliar a pele. Aí vinha com o pano úmido e estava o banho tomado. Hoje, quando você vai comer num restaurante, o pessoal dá uma balinha de menta, para se tiver com mau hálito, alguma coisa assim. No passado, como eles não tomavam banho todo dia, eu ia chamar você para comer, eu pegava um pouquinho de azeite perfumado e punha na sua cabeça. Aí você vê no Salmo 23, unges minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Quando você morria, você era ungido com azeite. Se você era um sacerdote, você era ungido com azeite. Se você tornava rei, era ungido com azeite. E eles estão esperando então aquele que foi ungido mais do que todo. O Mashiach. O Mashiach. E a palavra Mashiach, olha que interessante. Em grego, sabe como é que fala azeite em grego? Unção? Crisma. Crisma. Ok. E aquele que recebeu o azeite, que recebeu a unção? Christos. Daí vem Jesus Cristo. Jesus que recebeu a unção. Jesus que recebeu o azeite. Ou em hebraico, Yeshua HaMashiach. Jesus o ungido. Não Jesus, não Yeshua Mashiach. Yeshua HaMashiach. O Messias. E o Isaías fala que ele receberia o Espírito de Deus, que é simbolizado pelo azeite de forma séptupla. Agora, fechando a minha explicação aqui, que vocês já viram tudo isso, eu quero terminar com uma última coisa. Às vezes, quando eu estou no restaurante aqui, eu gosto muito de pegar um pouco de azeite com sal e colocar ali no pão, porque eles não dão azeite na mesa. Não. Aí, sabe como é que eu peço isso em hebraico? Como? Ani rotze, shemen zait. Eu quero o azeite. Shemen zait. Shemen é o azeite, tá bom? Se for no plural, shemanim. Agora, sabe como é que chama a prensa que esmaga tudo isso aqui? Gat. Agora vamos juntar duas palavras. Gat, shemen. Ou gat, shemanim. Getsemane. Então Jesus estava num lugar onde tinha esse tipo de produção. E descobriram em Jerusalém, próximo da igreja lá das Nações, há 2 anos agora, um Getsemane do primeiro século. Viram? Ali faz sacado, viu? Pega aquilo que tá ali dentro, joga ali na sacada. Tem que levantar a pedra que ela baixa. É o contrário. Ele vai da força para levantar, porque a pedra fica fixa. Não, a pedra fica fixa. A força dele é para baixar. Ah, é porque tem um buraco, né? Embaixo, ó, onde vai fazer aqui. Isso, aquelas ranhuras é que ele vai escorrendo. Enchia essas ranhuras de azeite. É uma engenharia, né? Era aprisionamento. Não, para eles a casa era um lugar de convívio. Você entendeu? Muitos acordavam, trabalhavam em casa, ou iam para a lavoura e voltavam. Por exemplo, vocês viram lá embaixo a eira? Algumas casas tinham uma pequena eira no telhado. Aí eles chamavam de eirado. Eirado. Tá certo? Eirado. Então o que fazia lá? O cara fazia em cima do telhado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as construções aqui que alguém já pediu. Vamos só não parando na porta para poder dar... Não tem ninguém aqui, Rodrigo. Hã? Não tem ninguém. Ah, a pessoa deve ter ficado tirando foto, Mas eu estou ouvindo. Riga. Hello. Alô, olá. My name is Joseph. Meu nome é José. I'm the carpentero. Eu sou um carpinteiro. Yeah. We have the chisels
Aqui nós temos os cinzéis, My work. We have the plan. nós temos a plana, They still use it until today. que é até usada até hoje, The adze, o machadinho, like to cut the wood. que você pode cortar a madeira, ou também bater como se fosse um I martelo. have third use, it's good. Aí tem um outro uso que é bom. We have two puzzle stones. Nós temos essas pedras também. Any idea for what these stones? Como é que traduz essa? Fazer fogo. Eu esqueci o nome, pederneira. Pra que serve? The rough one is for Uma sanding, coisa que ela serve é para poder alisar, lixar. and the smooth one is for E não, essa aqui é para lixar e a outra é para afiar. Eu falei certo, lixar, né? we have one more tool. They can Nós use temos mais algumas ferramentas aqui. Esta aqui, por exemplo. Estão vendo como é que funcionava na época? Para que seria? you can guess what this Você pode imaginar para que seria? Tem que lançar Make holes. Fricção, né? Ele falou isso mesmo, para fazer buracos. Black and Decker. Até a pilha. Sem bateria. Levar uma dessas pro marido. Parar de reclamar. She's gonna take one of these for her husband. Do not disclaim anymore. Quer tentar? No. I need some help next week. Ok, tá bom? Gente, eu espero que vocês façam na legal. próxima semana então. Sim. So also we have Nós também temos, usually Joseph he work with stones also. normalmente, José também trabalhava com pedras. Sim. In Japanese, the Tikton, Aham, porque a palavra original é tecton, because our land here you can see stones more than wood. porque na nossa terra aqui você vai ver mais pedras do que So madeira. they was use also the stones as you see around where you go in Israel. you Então ele can see usava stones, pedras, stones, você stones. pode ver pedra em qualquer lugar que você vai aqui em Israel, pedras e pedras. Yeah. So he was work with wood and with stones. Então ele trabalhava com madeira, mas também com pedras. And we can make everything as you see here. All this we can do. Olha, então aqui nós fizemos tudo isso aqui, vocês podem ver, tudo isso aqui foi nós que fizemos. Thank you. Muito obrigado. E só mais um complemento no que ele falou, tecton. O chefe, quando você fala chefe em grego, é só a palavra grega. Você fala, por exemplo, arqui-inimigo, o chefe dos inimigos. Tá certo? O principal, arcebispo, o chefe dos bispos. Não é isso? E o chefe dos construtores, dos tectons. Arquitecton, a profissão da Laura. Arquitetura. Tá bom? Daí a palavra arquitecton. Palmas para José aqui. Eles não fizeram as classes, Não, tudo é réplica. Mas como seria na época? O pessoal era bem baixinho assim? Bem ou baixinho. Só, pessoal? Não, toda a sua estatura assim, mais ou menos. Não, aqui, mas ela que eu, Mas ó. eu já ensinei pra ela, não aceite isso não, que é bullying. Se alguém te chamar de baixinha, bate com a testa no joelho dele que ele para de fazer isso. Mas olha só, o pessoal era pequeno. Mas agora falando sério, sem brincadeira, as pessoas tinham uma estatura baixa mesmo. A gente nota, sabe por quê? Pelos ossários que eu mencionei pra vocês lá. Aqui, sim. Que o fêmur é o maior osso do corpo humano, os ossários geralmente eram pequenos. Então mostra que a estatura média das pessoas na época de Jesus era 1,65 m. Isso aí, mais ou menos. Ou seja, ninguém garante que Jesus fosse um camarada. Jesus poderia ser. Jesus, gente, em todos os sentidos. Uma coisa que o cristianismo errou muito é de tirar o lado judeu de Jesus. Jesus era judeu, com cara de judeu, cabelo de judeu, nariz de judeu, sotaque de galileu ainda, que era complicado. Eu falei com vocês que na Mishnah dizia que os galileus eram proibidos de ler a Torá em público, porque eles podiam pronunciar ruim o nome de Deus. O nome de Deus só era pronunciado na leitura da Torá no dia do Yom Kippur. Os outros dias eles sempre trocavam por Hashem ou por Adonai. Mas o Galileu tinha um sotaque tão carregado que eles achavam que ele ia pronunciar errado o nome de Jesus. Ok? Estão todos vindo já?
Porque eles não saíram da terra. Os deles saíram do tempo de Abraão. E quando eles aceitaram a Laura, que era uma esposa, mas normalmente as mulheres não participam. Aí eu falei com a Laura, ele vai dar um chá ultra mega pau, quente. Eu já queria estar saindo pro cara esquecer, o chá não estava muito lá. Aí ele, não vai tomar o chá? E eu pedi para vocês prestarem atenção quando estavam assistindo lá fora, vocês viram o telhado, alguém tinha perguntado a questão do estilo de construção, tudo aqui é reto. O telhado é reto e havia dois tipos de fazer o telhado. Um que nós vamos ver lá em Brasil, com pedras, e outro que era esse aqui. Ele colocava várias troncos, acima do tronco ele colocava essas varetas de juntos, e acima das varetas de junto você colocava uma argamassa, tá certo? Outra vareta de junto, outra argamassa, e às vezes colocava até alguns outros troncos, alguns cantos, para sustentar a pessoa em cima. Fica muito firme, você pode caminhar lá. E uma coisa que nos surpreende, grande parte da vida social das pessoas era em cima dos telhados. Por causa do calor. Então ele pegava o telhado, às vezes colocava umas varetas, colocava uma cobertura, e ali em cima, por exemplo, eles comiam. Fariam o eirado. Aquilo que mulheres estavam costurando aqui, ele podia costurar lá em cima, mas ela fazia em cima do telhado. Era um lugar mais confortável para estar na casa. Por isso que uma das leis que Deus deu no Levítico foi o seguinte: quando você estiver construindo uma casa, construa também um beiral no teu telhado, para que você não seja culpado de sangue, se alguém cair de lá. Para essa lei do Levítico, tá bom? Exatamente. No livro de Mateus. No livro de Mateus, atenção. No livro de Mateus também, quando Jesus fala da volta dele, da urgência, do que haveria de acontecer em Jerusalém, ele fala o seguinte: quer ver, quem estiver no telhado aqui, ó, naquele dia 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Portanto, fingindo que vocês não sabem. Só um minutinho. O texto, versículo. Oi? Versículo. Mateus, na verdade, eu estou deduzindo a leitura aqui, porque eu esqueci de colocar a minha lente. Eu vou repetir para vocês. Pois é, eu quero o versículo que ele fala assim: quem estiver no telhado, não desça para buscar nada. 24, 40, olha aí. Vê se você consegue ler para mim. Não, esse aqui é. Deixado estarão no moinho, não, ele fala o seguinte: quem estiver no telhado, não desça para buscar nada. É esse aqui. Mas quem estiver no campo, não volte para buscar nada. Quem estiver no telhado, não desça. Tá certo? Quem estiver no telhado, não desça, porque serão dias de provações que vêm sobre toda a terra. Vamos pegar aqui mais rápido. Quem estiver no terraço, isso mesmo, João. 24:17. Aí está no eirado, na minha está no terraço. Pode ler em voz alta, João. Na minha diz assim: quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. No eirado, na minha está no terraço. Tá vendo? Então as pessoas tinham uma pregação ali. Lembra que o Paulo estava pregando quando o Eutico caiu? Então a vida é no terraço. Quer ver outra coisa? Jesus, quando fala da parábola do filho pródigo, diz que os fariseus estavam reclamando porque esse homem recebe pecadores e come com eles. Como é que eles viram que Jesus estava recebendo pecadores e comendo com eles? Porque eles estavam no telhado, o pessoal passava na rua aqui e conseguia ver. Tá certo? Aí Jesus deixa os pecadores lá, desce até a porta e fala assim: vocês estão revoltados? Deixa eu contar 3 histórias para vocês. Ele conta a história da ovelha perdida, da moeda perdida e dos 2 filhos perdidos. Ele termina a parábola dos 2 filhos perdidos
com o pai deixando uma festa dentro de casa e vindo até a porta para convencer o irmão mais velho a entrar e celebrar com ele. Ele teve uma parábola na mesma cena que ele estava com aqueles homens ali. Perceberam isso? Todo mundo entendeu? E a última coisa que eu queria dizer. Lucas capítulo 4, fala que Jesus vinha à cidade de Nazaré. E a cidade de Nazaré não era uma cidade grande. Só para vocês terem noção, quando o padre Pagati explorou aqui, escavou a cidade aqui, eles descobriram, que nós vamos até ver lá hoje, Nazaré tinha mais ou menos uns 900 metros de extensão. Depois começa um abismo. Não pode continuar a cidade ali. Depois tem aqui mais ou menos 900 metros, aí você tem tumbas. Então não pode ser ali. Então a Nazaré da época de Jesus ficava numa dimensão de 900 metros, 12 quilômetros. Calcula-se que a população lá era em torno de 200, eu já vi alguns autores colocando 500 pessoas, mas são poucos, a maioria trabalha com 200 e poucas pessoas que moravam, era uma vila. Tanto é que Nazaré nem figura entre as cidades da literatura antiga. Todo mundo conhecia todo mundo. Não encontrou até hoje a sinagoga de Nazaré. Então nós temos duas hipóteses. Ou ainda não encontraram, ou talvez eles não tinham uma sinagoga com prédio, que podia ser porque a Mishnah diz que hoje houver 2 ou 3 judeus debaixo de uma árvore discutindo sobre a Torá, a Shekinah estará no meio deles. Ele pode ser uma sinagoga. Pode ser, nós não sabemos. Mas também pode ser que a sinagoga da época de Jesus fosse semelhante a essa, como nós vimos em Cafarnaum. Então, olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde foi criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e assentou-se para ler. Levantou-se para ler. Ali atrás, onde está aquela portinha, é onde eles guardavam o livro da Torá. Na de Cafarnaum, nós temos uma portinha que levava para a casa de Jairo. Aqui nós temos um quarto. Ele tirava, trazia aquilo num vaso. Eles pegavam um vaso como este, colocavam um rolo dentro, traziam um vaso com todo respeito, tirava a Torá, a pessoa lia. Ou um pedaço da Torá, ou dos navios, dos profetas. Todo mundo podia ver a leitura. Depois que ele terminava de ler, ele beijava, ele não tocava a Torá com os dedos. Havia um yad, que era uma canetinha para ele poder não tocar. Depois que ele lia, ele gentilmente beijava, guardava os rolos da Torá dentro de vasos como este. Por isso que os manuscritos do Amos foram encontrados em potes assim. Depois que guardava, esse pote era levado lá para dentro, novamente. Aí a pessoa se sentava ou no lugar onde ele está aqui, ou ali, cadeira de Moisés, cadeira de Elias, e sentado ele dava a explicação. Aí o Evangelho continua dizendo: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Gente, imagine vocês na sinagoga de Nazaré, naquele sábado, ouvindo aquela mensagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitado do Senhor. Porque eu estou lendo e mexendo. Uma prática judaica que talvez estivesse com Jesus, você lia sempre em forma cantada e gesticulando assim. Esse gesticular é como se fosse a vela que fica balançando no sopro, e o ler cantado é para facilitar a memorização. Eles não tinham tantos livros para a gente fazer como assim: olha, vamos abrir nossa Bíblia e você sai no aplicativo. Aí depois que ele terminou de ler, tendo lido o livro, Jesus o devolveu ao assistente. O assistente beijou, guardou. Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga foram com os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês me chamarão, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura-se a si mesmo.
dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, façam também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu: de fato afirmo vocês, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, sim. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Forte, né? Aí vocês entendem porque que eu, sem negociar os meus princípios, eu falo que a igreja de Deus é maior do que a igreja do Efetão. Ela é constituída dos sinceros, estão aqui, dos sinceros que estão lá fora. Para vocês é fácil, como é que é cristão. Mas um dia que eu falei na internet que eu não ficarei surpreso se eu encontrar no céu um ateu lá, muita gente me bateu. Eu não sei o que passou no coração dele. Eu sei que as minhas palavras hoje chocam tanto alguns como chocaram as de Jesus ao falar que fora de Israel você tinha pessoas com mais fé do que eles tinham. Vocês entenderam? Isso é forte. É muito forte. Hoje, um jeito errado de resolver isso são as pessoas que, pela soaed da inclusão, rejeitam os seus princípios. Essa é a palavra inclusiva hoje, ficou tão perigosa. Uma palavra que tem a sua firmeza, para incluir os com capacidades separadas, né? Incluir o menino com síndrome de Down na faculdade, isso é tão importante. Incluir o menino que tem paralisia cerebral na escola, isso é tão importante. Incluir o negro, a mulher na sociedade, isso é tão importante. Mas como essa palavra agora foi apropriada de uma maneira tão banal, incluir tudo, por isso que eu fiz aquele texto sobre o satanismo. Então tem que incluir, mas com critérios. Há pessoas, às vezes, que ele comete um extremo ou outro. Por causa da teologia, da ortodoxia, ele exclui, e outro, por causa do humanismo, inclui o que não deve incluir. Do interesse político também. Exato. A igreja deve aceitar todos, não aceitar tudo. Entendeu? Então, eu sou adventista do 7º dia. E todo mundo sabe disso, eu não nego. Mas o céu que eu vou não é exclusivo dos adventistas do 7º dia. Amém. Entenderam isso? E se você não está preparado para dividir o céu com pessoas que pensam diferente de você, então nós vamos para lugares diferentes. Está entendendo? Ficou claro isso para vocês? E eu espero que nós sejamos fiéis àquilo que nós acreditamos, mas ao mesmo tempo fiéis a Cristo. Bom, vamos fazer uma oração nesse lugar especial também. Ah, é. Na praia dos caras. Olha aqui o cemitério antigo da cidade, tá vendo?
vocês vão ver uma passarela de madeira à esquerda aqui, ó, tá vendo? Para os judeus não pisarem no cemitério quando estiverem vindo do bairro para cá ou daqui pro bairro. Essa questão que eles não podem pisar em cemitério. Parei, não vim canto aqui mais ou menos. Andei com um amigo nesse terreno baldio aqui, não tinha nada disso aqui. Tava com terra, tudo isso aqui. Um lixo, um lixão. E ele falou, pois é, aqui era Magdala. Né? Só isso, não tinha nada. E aquela questão que vocês falaram, por que não escava? Às vezes a gente sabe, falta dinheiro, falta recurso. E tem coisas, surpresas agradáveis. Quando a Igreja Católica comprou esse lugar aqui, esse terreno, o objetivo da igreja era apenas fazer aqui um centro de hospedagem para peregrinos. Só isso. Construir uma igreja onde tem a igreja, que vocês vão ver. Construir um hotel. Esse era o interesse da igreja. Aí tem a arqueologia de resgate, que é quando os arqueólogos vêm, o IFAM faz isso no Brasil, para ver se não tem nada e tudo. Quando eles estavam escavando aqui, descobriram esse mosaico. Aí chamaram os arqueólogos, falaram, se tem mosaico assim, ou é casa de gente importante, uma coisa, vamos escavar. A terra estava a uma altura assim, mais ou menos. Aí, quando eles fizeram a escavação, descobriram que isso aqui é uma sinagoga do primeiro século. Uma sinagoga da época de Jesus. Tá certo? Uma sinagoga da época de Jesus. E deixa eu adiantar um pouquinho a última descoberta que tiveram. Outra coisa recente que eles descobriram aqui, ali do outro lado da rua, eu passei com um dos dois ônibus, que eu não sei qual agora, ontem, e mostrei que tem uma outra sinagoga que descobriram ano passado, descobriram uma finalzinho do ano passado, não tem um ano ainda, uma outra sinagoga também da época de Jesus do outro lado da rua. Então a cidade de Magdala tinha 2 sinagogas. Aí os arquitetos mudaram a planta do hotel, cortaram ali e preservaram isso aqui. Tá bem? Aqui vocês têm uma noção como é que seria essa sinagoga. E eu vou, daqui a pouquinho, ler um versículo da Bíblia para vocês. Encontraram ali naquele mesmo lugar, naquela mesma posição, uma pedra igual a essa. Eles fizeram 2 réplicas dessa pedra. Uma está aqui, a outra está dentro daquela caixa de vidro. O que seria essa pedra? Bom, ela tem desenhos de colunas que lembram um templo. Na parte de cima, não dá para vocês verem, ela tem um desenho como se fosse uma romã ou uma lamparina olhando para cima. Ela tem símbolos judaicos, tem também o castiçal, a menorá. E o formato dela, ela é assim inclinada. Sabe o que seria essa pedra? O púlpito. Aí agora nós vamos ler Mateus, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, do outro lado do Mar Morto, do Mar da Galileia. Aquelas colinas já são a Síria. Então você vê toda a Síria, sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de enfermidades, epiléticos, e da Galileia e de Decápolis, e de Jerusalém e da Judeia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Do outro lado do Jordão, que o Rio Jordão vai passando aqui, Decápolis, do lado de lá, Síria, ali, e toda a região da Galileia. E quando Jesus vinha de Nazaré, ele passava, ele saía frequentemente ali. Então essas 2 sinagogas que foram encontradas nos 2 lados aqui, a chance aqui é o X duplo, triplo, de Jesus ter pregado aqui é de 99%. Tá certo? Aí você imagina como não deve ter sido um culto de Shabat com Jesus pregando em cima, não é essa pedra, mas eles guardaram no cofre original, pregando ali, entregando o livro para o mestre de cerimônias, os
doutores da lei sentando aqui nos primeiros bancos, o povo sentando nos bancos da lateral aqui e ouvindo um sermão pregado pelo próprio Jesus nesse lugar. Será que Maria Madalena estava aqui? Lembra que eu falei com vocês, nós estamos em frente ao Monte Arbel. Lembra a história de Herodes matando os judeus aqui? Agora imagina o contexto bíblico, você crescer aqui ouvindo a história de pessoas já de idade, falando assim, quando eu era criança, eu lembro dos soldados matando a minha mãe na minha frente lá, uma senhorinha contando. Você já crescia lembrando o que os romanos fizeram. Aí Jesus vem e fala que se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, você tem que andar duas. Se alguém te oferecer uma face, dá uma. E aqui nessa cidade morou uma mulher, que eu não vou contar toda a história dela aqui para vocês, depois vocês vão ler meu livro, que o nome dela é Maria de Magdala. Sempre na Bíblia, o sobrenome era dado ou pela profissão da pessoa, ou por uma característica, ou pela filiação. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Bar é filho em aramaico. Simão, filho de Jonas. Paulo de Tarso, porque era da cidade de Tarso. Simão o curtidor, porque a profissão dele era ser curtidor. Então você tinha a profissão, o nome do seu pai, ou o local de onde você veio. Contudo, mulheres não eram denominadas pela cidade de onde elas vieram. Então o fato de Maria Madalena quebrar a regra e ser chamada de Maria de Magdala, significa que ela era uma mulher muito importante. Tá certo? Que foi criada nessa cidade aqui. É uma cidade muito religiosa, muito cheia de requintes religiosos, que vocês vão ver um pouquinho da religiosidade da cidade. Tá bem? Então vamos continuar? Infelizmente é aqui você vai ter uma outra noção rica. Sim, ossos de peixes e o desenho local, então eles enchiam de sal, salgavam o peixe aqui e preparavam o peixe para levar para cá. Naquela época não tinha o melhor lugar para peixe.
Você foi salvo, porque teve fé. Vá em paz. E fique livre desse mal. Amém. Eu espero que todos nós, indistintamente, possamos, nesse momento, olhando para esse quadro, imaginando a cara daquela mulher, imagina os pés de Jesus, aquele monte de pés da multidão, e ela junto ali, para tocar na obra, no manto dele, para ser um talite. E ele falar para você hoje, filho, vai em paz. Volta para o Brasil em paz, volta para Portugal em paz, volta para a Noruega em paz, volta para os Estados Unidos em paz. A sua fé, volta para a Alemanha em paz. A sua fé salva você. Mas não me deixe aqui na Terra Santa. Permita que eu vá com você no seu coração. E fique livre desse mal, seja ele qual for. Se eu pudesse dar um nome para esse quadro, eu chamaria o quadro de quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Será que essa mulher já não estava implorando a Deus pela cura antes? Por que Deus não curou desde a primeira vez que ela pediu? Ela não pediu com fé. Será que ela só pediu com fé quando veio Jesus ou ela estava pedindo com fé lá atrás? E por que ele só pediu agora? Não sei a resposta. Qualquer coisa que eu falar aqui será hipotético, será especulativo. Falei que eu não sou especialista em Deus, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu não discuto com quem sabe mais do que eu. Quando a gente estava lá no lugar, a Sara falou assim, você está com um cheiro de galinha? E eu não entendi. Ele está com um cheiro de galinha. Eu não entendi. Ela falou assim, é mais fácil dizer assim, eu sou veterinário. Eu já fui tantas vezes ali e não senti cheiro de galinha. Continuei não sentindo cheiro de galinha. Mas ele é veterinário. Se ela falou que tem, eu tenho. Se eu confio tanto assim no especialista humano, que pode cometer equívocos, por que eu não confiarei no especialista maior que não comete equívocos? Lembrando que o especialista vê coisas que o leigo não vê. Sente cheiro que quem não é veterinário não sente. Vocês talvez só conseguiram enxergar algumas coisas nas pedras depois que eu expliquei. Até eu explicar, você só vê um monte de pedra. Então, não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você, ele faz coisas que você, por ser leigo, não entende. Estamos do lado de cada eternidade. Deixe Deus fazer a obra dele. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração juntos aqui? Deixa eu cantar uma musiquinha mais para vocês aqui. Que eu ia fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor.
trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Senhor, que o Senhor possa fazer de cada um de nós o instrumento da sua paz, ó Deus. Que nós possamos levar a outros aquela paz que nós gostaríamos de ter, o que o Senhor está nos dando. É no serviço ao nosso semelhante que vamos descobrir muitas vezes a bênção que nós estamos procurando. A solução, talvez, de nossos problemas está em amar, em se entregar nas tuas mãos. Reveste-nos da tua beleza, Senhor, e que no decurso de nossa vida nós possamos te revelar a outros. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Ok, fazer uma coisinha. Ele quer compartilhar uma coisinha com vocês. Hay un padre aquí, tiene 82 años y estuvo 27 años en Brasil. Entonces él dice cozinha. Él es mexicano. Ustedes entienden español, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque español nada más es portugués mal hablado, ¿no? Podem deixar esse cara aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Sí. Dejen los lugares a las personas que más necesitan sentarse. Las señoras, las personas mayores. Siéntense, señor, venga aquí a sentarse. Tienen bien, bebé. Ok, nada más quiero explicar, Rodrigo, ¿usted explicó ese capítulo? No, porque não teve. Não, nada. Oh, ok. Solo afuera. Entonces, en esas 4 capillas hay una obra de arte preciosa. Es donde vamos a poner un poco de aire, ¿verdad? Sí. No, mucha gente está cansada. Casi no van a dormir. Entonces, tenemos una obra bonita de una historia del Evangelio. ¿Cómo se dice Evangelio? Evangelio. Es un mosaico, 160,000 teselas de vidrio murano. De Italia. Entonces, es una cosa muy bonito. ¿Cómo se dice bonito? Bonito, ¿no? Entonces, es una obra de arte muy especial. Entonces, ustedes ya conocen la historia, me imagino, porque está Jairo, su esposo, Jairo. Ah, su presidente tiene... Jair. Vai. Muito parecido. Jairo, Jair. É o mesmo nome aqui, Jairo em grego, Yair em hebraico. Yair en hebraico significa él va a iluminar. Iluminar da luz. Yor, luz. Okay. Entonces, esas personas no pueden ver aquí. Esas tres Aqui ele personas. está preocupado, vocês não estão podendo ver ali, ó. Ele quer mostrar ali na frente. Si usted va a sentarse en el suelo, ven más adelante. Entonces, yo les voy a explicar nada más una partecita de... ¿Ustedes conocen la historia de Jairo? Sí. Entonces, su hija tenía ¿cuántos años? 2 años. Y estaba muy enferma. Y Jairo corrió a Jesús a pedir un milagro. Y en este momento es cuando la mujer le toca el vestido a Jesús, el cuadro que está abajo.
Entonces, hubo un retraso y noticias llegaron de la casa de Jair que su hija ya murió, demasiado tarde. Y Jairo era muy triste. Y Jesús le dijo, no te preocupes, solo tenga fe. Está hablando con Jairo. Porque después es la cuestión de dónde. Entonces, Jairo después viene con Jesús y Jesús toma la niña con la mano, está muerta. Y Jesús dice dos palabras en arameo que están escritas aquí. Usted no puede ver desde ahí. Dos, talita cum. Si tú vas a un restaurante en Israel y ves el menú, saladas, carnes, y ves tale, es cordero. Talita, cordera pequeñita. Así lo llamó la niña. Dice, Talita, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Ahora vamos a explicar un poquito del arte. Ustedes pueden mover cerca. Entonces, aquí, para entender el arte aquí, yo no voy a explicar todo. Yo voy a explicar una parte tan pequeña como mi teléfono viejo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál parte quieren ustedes que yo explique? El rostro de la madre, porque es muy rico. Ustedes ven sus ojos. ¿Qué está sintiendo en sus ojos? Tristeza. Murió su hija hace 7 minutos, 9 minutos. Mucha tristeza. Pero el artista que es de Chile, perdone que no es brasileira. Pero hay alguien de Chile aquí. Hay alguien de Chile. ¿A quién es de Chile? Fernando, el artista es de Chile. María Jesús Ortiz de Fernández hizo esto. Y ella quiere que nosotros veamos otro momento. Que ya resucitó la niña. ¿Dónde está el chaval pequeño? Aquí está. Entonces ya resucitó. Entonces tienen aquí, en un espacio muy chiquito, 2 dramas muy fuertes. Están expresados con vidrio. Es una obra de arte muy grande. Entonces voy a decirles otro detalle para apreciar esto más. Ven aquí, por ejemplo, esta pequeña tesela dorado. Si tú lo pegas sobre el ojo, llenas el espacio, pero pierdes 80% de la expresión. ¿Entienden? Aquí, si ustedes cubren ese ojo, pierden mucha expresión. Sí. Y el otro también todavía más, ¿no? Entonces ve que hay mucho detalle en el ojo. Sí. ¿Cuántos? Miren, tú subes aquí. ¿Cuántos pedazos están dentro del ojo? ¿Mucho o poco? Ele está contando. Uns 42. Muy. Entonces, mire el detalle. Lo mismo pasa en tu cocina. No, de cocina. ¿Cómo se están separando? Cocina. En la cocina todas las mañanas viene una persona de su cámara a la cocina. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué calor? ¿Cómo le hablas? ¿Con qué tono? ¿Cómo lo acaricias? ¿Con qué delicadeza? ¿Has dormido bien? ¿Quieres tus huevos revueltos o over easy? ¿Cómo quieres tu café? ¿Cuántos detalles en un minuto? Y no están haciendo obras de arte grande, están preparando personas para la gloria eterna. Amén. Nunca cansarse de los miles de detalles pequeños. Y las mujeres son geniales para los detalles. Se fijan en muchos detalles, en muchos aspectos simultáneamente con una orquesta. ¿Ok?
Ahora vamos a cambiar los cambios del coche, ¿no? Ferrari. Entonces, ¿cuántas personas aquí tienen hijas? Filhas. ¿Cuántas personas tienen la bendición de tener filhas? ¿Cuántas personas aquí tienen la bendición de tener filhas? Grandchildren. Netas. Ok. Y la tercera pregunta muy difícil, muy difícil. ¿Cuántas personas aquí? ¿Cuántas personas aquí son filhas? Entonces aquí tenemos familia. Ahora vamos a hacer 2 oraciones pequeñas. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen una câmera, ¿pueden usar a câmera? Sim. Não, ele pode mostrar a câmera que ele quer mostrar uma coisa para você. Pode emprestar o seu. Estou vendo os semblantes, o pessoal parece que está bem. E esse era o objetivo. Tá bom? Pastor Rodrigo. Deus abençoe a todos nós. Amém. Amanhã. Não, eu devia ter falado com ele que a gente tinha menos tempo, mas eu não quis ser indelicado e ele é tão querido. E a oração de São Francisco, nós devemos Sim, e praticá-la também, né? Essa oração de São Francisco foi o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, num bombardeio na Itália, alguém encontrou um caderno no meio dos escombros de uma casa com esse texto, assim, falou assim, oração de São Francisco. Aí achou bonito, passou e ainda estava chamuscado, ela não está completa. Aí ficou, mas os biógrafos, só botou o título, os biógrafos não tem nada na época de São Francisco de Assis que ligue essa oração a ele. Mas ficou. Muito bonita, né? Eu gosto muito também de uma prece, deixa eu ver se eu acho aqui que eu vou fazer essa coisa.